amados, quero agradecer a Deus pela a rica oportunidade que Deus está nos concedendo de poder ver, né, na vida de vocês algo que Deus está fazendo. Eu estava vendo as fotos do Jeová Jireh, que o Grande botou lá em 2015, e o Ítalo é o maior que tem lá, né, Ítalo? O Eduardo também, né? O Eduardo também, certo? O Ailson era pequenininho ainda. O que foi que aconteceu, Ailson? Que os outros cresceram e você... Rapaz, 2015, vocês eram apenas algumas crianças. E observem como o tempo passa rápido. E vai ser exatamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos, o tempo de nossa vida. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 90. Salmos de número 90. Enquanto você procura, eu vou conversar com o Senhor. Querido Deus, obrigado, meu Deus, por mais este momento, este ano que se encerra, Senhor Deus. E a minha oração aqui esta noite, Senhor Deus, é para que meus irmãos possam sentir o envolver do Teu Espírito Santo, possa sentir a graça do Senhor Jesus vos envolvendo, que o Senhor esteja, meu Deus, neste momento, abraçando a cada um, colocando fé em seus corações, aumentando a fé em seus corações, colocando em seus corações o amor, o perdão, a compaixão. Senhor, eu quero pedir ao Senhor para que, ao término dessa mensagem, Senhor Deus, que estará sendo no final deste ano, as bênçãos do Senhor venham sobre essa amada igreja. Que as dádivas do Senhor venham sobre esta igreja, sobre seus filhos, sobre seus netos. Senhor, que o Senhor possa estar iniciando já um ano, abençoando a vida de meus irmãos. Então eu oro ao Senhor, agradecido, pedindo que Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa colocar esta palavra em nossos corações. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Salmos 90, a sua Bíblia está aberta? Amém. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura a partir do versículo 9. Versículo 9 diz assim: Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Que Deus seja engrandecido. E os irmãos podem tomar seus assentos em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, a reflexão que nós queremos trazer aos irmãos essa noite é exatamente essa. Tudo passa rapidamente e nós
voamos. É muito rápido. Nosso tempo de vida aqui é muito rápido. Então nós devemos, como saber aproveitar esse tempo que nós temos aqui? Os irmãos já pararam para pensar como a vida passa rápida? Os irmãos também já pararam para pensar que essa vida é única? Se essa vida é única, como nós estamos vivendo essa vida? Será que chegaremos aos 70? Será que chegaremos aos 80? E nós, observando a nossa juventude de hoje, nós entendemos que a nossa juventude de hoje já está vivendo os 80. Só canseira e enfado. A nossa juventude de hoje. Certo? Então, amados, será que nós estamos valorizando o autor da vida? Aquele que deu vida a você, aquele que cuida de você, aquele que cuidou de você. Será que nós estamos valorizando a vida, ao que nos deu a vida, ao eterno Senhor, que não podemos contar os seus dias? Se nós atentarmos aqui, no começo do Salmo aqui, queridos irmãos, nós vamos ver que o salmista, ele vai dizer no versículo 4 que pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, como se fosse como uma vigília da noite, ou seja, para Deus 1000 anos é como se fosse apenas um dia. E Deus, ele dá tempo para que nós possamos saber aproveitar, queridos irmãos, os dias que ele nos tem dado. Queridos, Jesus, ele disse o seguinte, que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6:63. O salmista também ele diz que ele pede ao Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. O Salmo 119, versículo de número 25. Então, queridos irmãos, nós vamos falar rapidamente desse tempo de vida e como ele passa rápido. Primeiro, nós devemos entender, queridos irmãos, onde nossos dias passam. Primeira coisa para nós podermos entender a respeito da vida é onde nossos dias passam. Por que que os nossos dias são tão rápidos? Parece que foi ontem que nós celebramos esse culto de virada. Sim ou não? Parece que foi ontem que nós fizemos aqui um culto de adoração, de louvor ao Senhor. Nós não trouxemos nem mensagem, mas foi um culto de louvor e de adoração ao Senhor. Isso parece que foi ontem. Se vocês, os irmãos, atentem comigo o versículo de número 9. No versículo de número 9, o salmista diz: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se nossos anos como um breve pensamento ou como um breve conto. Queridos, todo homem tem uma história. Todo homem, ele precisa escrever a sua história. E quando eu digo que ele precisa escrever a sua história, ele não precisa de papel e caneta ou tinta, mas alguém vai escrever a história desse homem. Sua vida é um conto à parte para ser contada por alguém. A história de cada homem tem nela uma mostra de Deus. Todos os nossos dias, dizem alguns, são passados em tua ira. Todos os outros poderão dizer em teu amor. Será que nós podemos dizer que a nossa vida ela foi passada na ira do Senhor, ou nós podemos dizer que a nossa vida foi passada pelo amor do Senhor? E alguns de nossos dias em ira e alguns em amor. A história de cada homem será contada na morte, no juízo, por toda a eternidade.
Essa história, ela se acaba como um breve pensamento para os homens. Então, queridos, mas ela irá para a presença de Deus. Então, o meu conselho aqui essa noite para os amados irmãos é: comecem a fazer em 2020, comecem a fazer, queridos irmãos, uma nova história que possa agradecer, ou melhor, que possa agradar ao coração de Deus. Comece essa história. O apóstolo Paulo diz que tudo que se fez novo e o que foi velho ficou para trás. Segunda coisa, irmãos, a vida ela diminui por conta do pecado e da desobediência do homem. Por que a vida diminuiu tanto? Por causa do pecado e por causa da desobediência. No versículo 10, o salmista diz: os dias de nossa vida sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Mas eu queria que os irmãos ainda tentassem ao texto, porque o texto diz, Moisés, quando escreve esse salmo, ele diz que o melhor dos 80 ainda é o quê? Canseira e enfado. E eu repito, aqui nós olhando para a nossa juventude de hoje, parece que já estão vivendo os 80 anos. Meus amados irmãos, se nós voltarmos ao início da história, se nós voltarmos ao Gênesis, nós vamos ver, queridos irmãos, que os primeiros homens viveram anos. Eu acho que os homens até cansaram-se de viver. E eu quero dar aqui alguns exemplos para os irmãos. Por exemplo, Adão, o primeiro homem, queridos irmãos, que foi Adão, ele viveu 930 anos e morreu. Gênesis capítulo 5, versículo de número 5. 7, o filho de Adão, ele viveu 912 anos e morreu. Gênesis capítulo 5, versículo 8. Enos, filho de Sete, viveu 905 anos e morreu. Gênesis capítulo 5, versículo 11. Já Enoque viveu 365 anos e Deus o tomou para si, porque ele andava com Deus. Não morreu. Gênesis capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. Metusalém viveu 969 anos e morreu. Queridos, eu estou falando aqui de uma geração antediluviana. Depois, a geração pós-diluviana, os anos diminuíram, porque Deus disse, eu me arrependi de ter feito o homem. Depois do dilúvio, os anos do homem diminuíram, e não foi pouco, diminuíram muito. E hoje, qual é o tempo determinado para viver? O que é a vida para a maioria? A Bíblia diz que a vida do homem, ela é como um sopro. A Bíblia diz que a vida do homem é como uma neblina, como a fumaça que sobe aqui e com o vento ela se vai. Assim é a vida do homem. Então, o que é a vida para a maioria? Meus amados irmãos, poucas vezes chega aos seus limites naturais. A metade morre na infância. Mais da metade, da outra metade, morre na idade madura. Poucos
chegam à idade de velhice. Hoje eu estava compartilhando com a minha esposa hoje, eu estava vendo na internet, um ser humano, amados, que eu nunca tinha visto isso, sem ser fora da Bíblia, um ser humano com 144 anos completando. 144 anos um ser humano completando. Pense que bênção. 144 anos. Eu estava vendo isso hoje. O que é a vida, amados? É no máximo hoje. Segundo a palavra de Deus, a vida é no máximo 70 anos. Só que o homem, ele encurta essa vida que Deus dá para ele. Muitos deles morrem muito antes de chegar à metade de suas vidas. Nós olhamos para a nossa juventude hoje, queridos irmãos, estão morrendo pela desobediência a seus pais. Quantos pais hoje não vão ter um final de ano triste porque os filhos não obedecem aos seus pais? Bem-aventurado são os pais que os filhos estão debaixo de seu poder. Louvado seja Deus. O que é para a maioria, queridos irmãos, além do limite, além daquele limite? Como nós falamos, o Senhor diz que o mais tardar é 80 anos, 70, 80 anos. Eu estava ministrando esta palavra ontem no grupo da minha família ontem, e o meu cunhado estava se gloriando porque ele já estava fazendo já 74 anos. E zeradão, trabalhando com força ainda. O Augusto, viu, irmã Salete? O Augusto, 74 anos. O meu sogro deve ter na faixa de 76, né? 82 anos. 82? 82 anos meu sogro já tem. Eu chego na casa do meu sogro, fui visitar meu sogro agora, mas irmão, ele estava com um bando de ovelha lá cuidando. Oh, glória! 82 anos. Que maravilhas, né, irmãos? Queridos, o que é para todos? A vida, ela passa depressa. A nossa vida, ela passa muito rápido. O salmista, ele diz, no Salmo 34, versículo 12, versículo 13, o salmista diz: quem é o homem que quer? Ele diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Ou seja, aqui nós temos uma dicasinha para você que quer viver um pouquinho mais, sem viver com o coração pedrificado, sem viver com o coração ruim. Ele diz que nós devemos, o homem quer viver um pouquinho mais, então o homem tem que fazer o quê? Calar-se os lábios, de falar coisas perversas, de falar enganosamente, certo? De falar enganosamente, como diz o Salmo, refreia a língua. Quer viver um pouquinho mais? Refreia a língua. E para vocês que são jovens, para as crianças que estão aqui hoje nos ouvindo, quase dormindo, para as crianças que estão aqui hoje, vocês querem ter uma vida longa? Querem? Bruna? Davi? Cadê o Davi? Quer ter vida longa? Vocês querem ter vida longa? Querem? Amém? As crianças que querem ter vida longa, digam amém. Pois obedeçam aos vossos pais. É uma promessa, eu escutei um xi. É uma promessa de Deus que os filhos terão vida longa se eles honrarem os seus pais. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, terceira coisa que o Salmo traz para nós é que ainda é desconhecida o poder que diminui a nossa vida. Ainda é desconhecido o poder que diminui a nossa vida. No versículo 11, o salmista diz assim, ele faz aqui uma pergunta, e ele pergunta: quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera? Segundo o temor que te é devido. Ou seja, a ira de Deus contra o pecado não é plenamente conhecida por seus feitos nesta vida. Quem conhece o poder
aqui nós vemos o esconder do seu poder. Ou seja, levanta assim a mão, eu vou levantar a minha porque eu tenho. Quem tem medo de morrer? Eu vou levantar a minha porque eu tenho, né? Jonathan não tem não, né, Jonathan? Aí tá aí a mão esticada aí, né? Todos nós temos medo de morrer, amados. Certo? Mas a ira e a cólera de Deus contra o pecado é igual aos nossos maiores medos. Certo? Como ele diz no finalzinho do versículo, segundo o temor que te é devido. Tão grande é o temor que nós temos de morrer, que esse temor deve ser o mesmo temor que nós devemos de ter a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é quem dá e é Ele quem tira a vida. Louvado seja Deus. Em quarto lugar, queridos irmãos, nós precisamos aprender a contar nossos dias. Quantos anos você já tem? Você já sabe quantos anos você já tem. Mas você sabe quantos anos você vai viver mais daqui para frente? Vai ter que aprender a contar esses anos. De que maneira? Olha o que é que o salmista diz no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Você pode perguntar para si mesmo, será que você pode perguntar para si mesmo e perguntar, será que eu tenho um coração sábio? Queridos, encontramos aqui o ajuste de contas. Qual é o número igual de vida? Quantos já foi gasto? Quanto tempo nós já gastamos? E quanto é incerto o número que resta? Quantos deles devem ser ocupados com os deveres desta vida? Quais as aflições e desamparo que podem decorrer deles? Como eu estou gastando a minha vida? De que maneira eu estou gastando a minha vida? Apenas em prol de mim mesmo? Ou estou gastando essa vida em prol de algumas pessoas? Qual o uso que se pode fazer dessa vida? Então, primeira coisa que nós devemos entender, amados, que nós devemos buscar sabedoria para vivermos o resto de nossos dias. Como diz o salmista, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então nós devemos buscar esta sabedoria. E onde nós encontramos essa sabedoria, amados? Em Deus. Buscar sabedoria. Mas eu digo aqui, buscar sabedoria, amados, não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do coração de Deus. A sabedoria que pode trazer vida eterna para nós. Buscar sabedoria, não buscar riquezas, não buscar honras mundanas, nem prazeres, e sim sabedoria. Não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus, porque como diz Tiago, a sabedoria do mundo ela é demoníaca. Então, queridos irmãos, para que nós possamos aprender a ter um coração sábio, nós precisamos aplicar esta sabedoria aos nossos corações. Amém? E a sabedoria, repito, não uma sabedoria mental, meramente, mas sim uma sabedoria moral. Não uma sabedoria especulativa, meramente, mas experimental. Não meramente teórica, mas sim uma sabedoria prática. E o conselho que nós temos do Senhor para nossas vidas, amados, é que nós devemos buscá-la imediatamente, buscá-la constantemente, aplicá-las a nossos corações. E eu repito, onde nós alcançamos esta sabedoria? Eu quero dizer uma coisa para você, você não vai conseguir alcançar essa sabedoria dentro do seu coração. Você não vai conseguir essa sabedoria aprendendo as coisas do mundo. Você não vai conseguir, certo? A ajuda deve ser procurada.
E onde nós devemos procurar essa sabedoria? Em Deus. Repito, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós possamos ter coração sábio. Por quê, amados? Por que o salmista fala assim? Sabe por quê? Porque a nossa própria capacidade é insuficiente pela perversão de nosso coração, pela perversão da nossa mente, pela perversão, queridos irmãos, do nosso pecado. Então nós somos insuficientes para buscar esta sabedoria. Então, como conseguir essa ajuda? Muito simples. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá e não passa em rosto. Louvado seja Deus. Tiago 1,5. Então, quando eu recebo esta sabedoria, porque pedir sabedoria a Deus agrada o coração dele. Amém? Agrada o coração do Senhor. Então, o que fazer dessa sabedoria? Aplicá-la ao meu coração. Em quinto lugar, queridos irmãos, para recebermos essa sabedoria, devemos priorizar a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Para alcançarmos essa sabedoria, para alcançarmos as bênçãos de Deus, nós precisamos priorizar esta sabedoria em nossas vidas. Jesus, ele diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Só que nós não priorizamos o reino de Deus, não priorizamos a justiça de Deus, nós priorizamos o nosso próprio querer. E só buscamos a Deus quando as coisas estão bem ruins mesmo para os nossos lados. Mas, em primeiro lugar, buscai o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, amados, repito que para nós recebermos essa sabedoria, nós devemos priorizar a presença do Senhor Jesus. Acompanha comigo o versículo 13 e o versículo 14. No versículo 13 e o versículo 14, Moisés diz assim: volta-te, Senhor. Ó, escute, olha para cá. Moisés está dizendo assim, ó: volta-te, Senhor, volta. Certo? E ele diz: até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Ei, quando Moisés está dizendo, volta, Senhor, é porque parece que o Senhor está se distanciando. Escute isso, escute Deus falar com você essa noite. Deus diz assim, Moisés diz assim: volta-te, Senhor. Tem compaixão de teus servos. Sacia-nos de manhã. Em alguma tradução vai dizer, sacia-nos pela madrugada. Isso aqui entra o quê? A nossa vida de devocional ao Senhor. A nossa busca pelo Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Louvado seja Deus. Parece, meus queridos irmãos, que faltava alegria no coração de Moisés quando ele escreveu este salmo. Ele diz, eu acho que alguns de nós aqui essa noite, não alguns de nós aqui essa noite, mas alguns que não estão presentes conosco, devem dizer essas palavras para o Senhor: volta, Senhor, volta, Senhor, porque a alegria de alguns já se foram. Infelizmente, a alegria de alguns já se foram. A nossa alegria, amados, não pode estar nas coisas terrenas, mas saber que Jesus Cristo está presente em nossas vidas. Isso, a nossa alegria vem do Senhor.
A nossa alegria não é naquilo que nós possuímos. A nossa alegria, queridos irmãos, não é naquilo que nós vamos possuir. A nossa alegria, queridos irmãos, está em nós termos a presença de Deus em nossas vidas, a presença de Jesus em nossos corações. Volta-te, Senhor, tem compaixão de teus servos. Queridos, que nós possamos pedir a presença e buscar essa presença. Veja o que diz o salmista através de Moisés: satisfaça-nos pela manhã com o teu amor. Moisés está dizendo isso: pelas madrugadas, Senhor, eu busco o teu amor. Senhor, não te aparte de nós a tua presença. Quando Moisés foi levar o povo no deserto, Moisés diz: se a tua presença não for, Senhor, também eu não irei. Peça, amados, peça, meu querido, peça, minha querida, de volta a presença de Deus em sua vida, mas não só peça, mas busque essa presença. Louvado seja Deus. Que nossas almas, queridos irmãos, que nossas almas não podem ter satisfação sólida nas coisas terrenas. Nós devemos saber disso, nós devemos aprender que a nossa satisfação, ela não pode estar naquilo que nós alcançamos. A nossa satisfação está no Senhor. Que nós possamos aprender, queridos irmãos, que só o amor e a misericórdia de Deus pode satisfazer as nossas almas. Amém? Só isso. Mesmo que meu pai me abandone, mesmo que minha mãe me abandone, mesmo que meu esposo me abandone, mesmo que minha esposa me abandone, mesmo que meus filhos me abandonem, mas tem um que não me abandona. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que nada, senão a satisfação em Deus, pode encher nossos dias de alegria e contentamento. É possível alguém viver em alegria faltando as coisas? Sim, é possível. Não se esqueça que os dias mais alegres da terra, isto é, da nossa vida, se tornam mais felizes com nossos pensamentos na misericórdia e no amor de Deus. E que os dias mais tristes da nossa terra se tornem alegres pela consciência do amor de Deus, pela presença, pela gloriosa manifestação do seu amor. Como já foi dito aqui, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em sexto lugar, queridos irmãos, a presença, ela gera alegria em nossas almas. Quando alguém está feliz, nós notamos, pelo quê? Pela afeição do rosto, porque até a Bíblia diz que um sorriso aformoseia o rosto, mas um coração magoado deixa esse rosto feio. No versículo 15, o salmista diz: alegra-nos tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. A alegria da fé é proporcionada à tristeza do arrependimento. A alegria da consolação é proporcional ao sofrimento da aflição. A alegria dos sorrisos que voltam para Deus é proporcional ao terror de seu olhar de censura e reprovação. O equilíbrio da vida, meus queridos irmãos, ou a maneira na qual nossas alegrias são equilibradas contra as nossas tristezas, dependem da presença divina, de como nós estamos usufruindo dessa presença. Será que estamos usufruindo dessa presença divina em nossas vidas? Em sétimo lugar, queridos irmãos, com a presença vem o aparecer
das obras de Deus. Vou repetir. Com a presença vem o aparecer das obras de Deus. Versículo 16. O salmista diz: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Queridos, a nossa obrigação é trabalhar. Paulo diz que sobre os meus ombros está essa responsabilidade. E Paulo diz: ai de mim se eu não pregar este evangelho, porque sobre mim pesa esta responsabilidade. Então, nossa obrigação é trabalhar. E nosso desejo, queridos irmãos, é ver o resultado deste labor. Sim ou não? Sim. O resultado, queridos irmãos, é a porção de nossos filhos. É o resplendor, é a glória de Deus sendo manifestada aos nossos filhos por nossas orações. E oitavo lugar, queridos irmãos, a nossa oração é suplicar a graça do Senhor. Louvado seja Deus. A nossa oração é suplicar a graça do Senhor. Eu queria que você acompanhasse comigo o versículo de número 17. No versículo de número 17, o salmista, ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Primeiro, amados irmãos, o salmista ele traz essa bênção sobre si no coletivo, junto com a congregação. O salmista ele não pede a bênção apenas para si. O salmista ele pede a bênção para que também essa bênção alcance quem? A congregação. Abra sua Bíblia no Salmo de número 67, por favor. Versículo 1 e versículo 2, o salmista diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Meus queridos irmãos, as obras de nossas mãos é a anunciação do evangelho aos perdidos. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Queridos irmãos, repito que as obras das nossas mãos é a anunciação do evangelho aos perdidos, para que vejam a salvação de nosso Deus. Isso será confirmado à medida que abrimos abrimos as portas dos céus, para que sejam salvos aqueles que nos é dado. Louvado seja Deus. Sim, Senhor, mostra-nos as obras das nossas mãos. Eu quero ler com os irmãos aqui um texto que até já foi lido, mas eu quero reler com os irmãos. É o livro de Eclesiastes. Abra sua Bíblia aí em Eclesiastes, capítulo 3. Nosso diácono Hamilton já leu, mas eu quero ler esses versículos 8 e até um pouquinho mais, até o versículo 15. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou,
tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E o versículo 9 diz: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para que com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, que fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Isso é muito bom. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Quero que você guarde essa palavra no seu coração. Que Deus se fará renovar aquilo que se passou em sua vida. Deus faz nova todas as coisas, amados. Então, queridos irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: que possamos aproveitar o tempo que nos resta de vida, que possamos dizer: Senhor, ensina-nos a contar nossos dias, que possamos alcançar corações sábios, que 2020 seja o ano que faça toda a nossa diferença, amando, perdoando, ajudando, se dando em favor do nosso próximo, que seja um ano de colheita, de realizações, de alegrias, que a presença do Senhor seja a coisa mais desejada por você este ano, que logo, logo estará entrando. Que o seu desejo seja de servir e não de ser servido. Que o seu desejo seja de abençoar a outras pessoas. Que você não seja tragado pelos encantos do mundo, mas que seja consumido pela glória do nosso Deus. E eu quero recitar para vocês a mesma coisa que eu mandei no grupo da igreja, queridos irmãos. Vai se entrar um ano novo, amém? Com certeza estará se entrando um ano novo. Logo, logo, nós estaremos comemorando 2020, o Jonathan já está aqui quase dormindo, não vai nem esperar passar, mas logo, logo vai se entrar. Mas eu ainda quero desejar, já que vai ser um ano novo, eu quero citar as mesmas palavras que eu citei, certo, queridos? Que o ano que se inicia, logo, logo se iniciará, só será novo se nossa perspectiva de novo for ativado. Novas chances, novos começos, nova visão de Deus, novos amigos, novo começo, o ser nova criatura, novos abraços, novas chances de liberar o perdão, novas chances de ser perdoado, novas chances para ser abençoado, novas chances para sermos edificados, novas chances para a salvação, novas chances para levar outros à salvação, enfim, novas chances para ser feliz ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que nós possamos, queridos irmãos, alcançar um coração novo, um coração sábio, que este ano que vai sentar possa ser o ano de glória para você, possa ser um ano de glória para o Senhor através da sua vida. Feliz ano novo, que a sua casa seja iluminada pelo poder da luz do Evangelho, que a sua família seja salva, que os seus maridos sejam salvos, que as suas esposas sejam salvas, que seus filhos venham ser a coisa mais preciosa na sua casa, a sua herança, que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos aproveitar os restos de vida que Deus nos permite, que nós possamos usar esse resto de vida com sabedoria, com muita inteligência, agradando ao coração do Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe essa palavra no seu coração.